Olá, o tema de hoje é estabilidade do servidor público e a nova reforma administrativa. Eu pergunto a você, você que é funcionário público, será que você vai perder a estabilidade? A PEC, proposta de emenda constitucional, que vai ser proposta pelo governo logo após a reforma da Previdência, no tocante a retirar a estabilidade do funcionário público, ela passa ou não passa? Ela pode ou não ser aprovada pelo Congresso Nacional? Você já viu certamente alguma manchete, alguma notícia, mais ou menos assim na imprensa. PEC da reforma administrativa. Funcionário público vai perder a estabilidade ou algo parecido com isso, como o Planalto pretende apresentar uma PEC para mudar a estabilidade do funcionalismo. Ou ainda até notícias de que o governo vai apresentar novas regras para a estabilidade dos servidores públicos e que o tema começou a entrar em pauta, pois o governo entende que o peso do Estado é excessivo, né, para as contas públicas. E ainda a notícia de que ele estaria definindo, por exemplo, se as mudanças da estabilidade valeriam somente para futuros servidores públicos ou se vai atingir os atuais. Então, quero dizer, não precisava nem dizer, né, que o assunto é muito polêmico, é altamente complexo, envolve muitos princípios jurídicos, muitas questões políticas, muitos interesses partidários e principalmente envolve a força, a soberania e a independência dos poderes. Então nós vamos estudar isso aqui. Você que é funcionário público já deve ter ouvido algo parecido com isso aqui que eu vou dizer agora. Bom, o seu está garantido, né? Todo mês. E eu, até quando vou ter um emprego? Esse é o tipo de pensamento que surge na cabeça das pessoas por falta de um alcance mais largo da verdadeira razão da estabilidade do servidor público, né? Então, as pessoas pensam que ser servidor público e ter essa estabilidade é inerente à pessoa, né? Olha, eu sou, como se diz na gíria, eu sou melhor, eu sou mais gostoso que o outro, então eu tenho estabilidade. Então, não é nada disso, né? Eu vou então mostrar que a estabilidade de que goza o funcionário público não deve ser vista como um privilégio de quem passou em um concurso público, tá? E é até bom você relembrar isso, se não sabia, para poder, né, ter um alcance numa conversa com uma pessoa que tenha um pensamento desse tipo que eu acabei de falar aí, né? Então, essa pessoa, o funcionário público, não é melhor do que ninguém, né? Mas ele necessita dessa estabilidade. O servidor público ele tem a necessidade de ter um cargo estável e eu vou mostrar por quê. Vamos lá, fica comigo. Aqui eu vou te falar sobre conceitos como esse aqui, ó. Presta atenção nesse conceito. A falta de estabilidade dos servidores transforma o Estado de Direito em estado de arbítrio. Por quê, hein? Vamos lá. O núcleo da estabilidade está na proteção do servidor contra a influência política. Um Estado com o funcionalismo público enfraquecido é um Estado fraco. Ele não está preparado para a influência do poder econômico e do poder político. Pois é, né? Eu acho que por aí já deu para você entender, mais ou menos se situar na complexidade da coisa toda, não é mesmo? Não é só aquele negócio, eu sou estável porque eu passei no concurso, não, né? Então, fica comigo que nós vamos um pouco mais a fundo na ideia do perigo que representa qualquer medida tendente a retirar de qualquer forma, presente ou futura, a estabilidade do servidor público.
Eu só quero te lembrar agora para curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, tá? Para você vai ficar sempre por dentro das novidades na defesa do servidor público, né? Sendo essa uma gentileza que eu te peço para melhorar a nossa audiência, que vem subindo dia a dia, né? E ajudando mais servidores públicos a encontrar as notícias interessantes para ele, ok? Vamos lá para a matéria então propriamente dita. Imagine o seguinte, o que seria do Estado a cada troca de governo se não fosse a garantia da estabilidade? Imagina isso. Você que é um servidor público sabe bem o que ocorre, né? Quando existe uma troca de governo, né? O que acontece com a maioria dos cargos comissionados quando há essa troca de comando? Não só de governo, de comando. Troca o secretário. Então troca isso, troca aquilo. Então, o que acontece? Esses funcionários, eles são remanejados. Essas pessoas são substituídas ao arbítrio do novo comando, ok? Ao arbítrio dele, eu quero mais esse, bota outro ali. Então. Aí eu te pergunto, isso não parece ser uma espécie de manipulação do poder? É verdade ou não? Mas até então, em razão da proporção de cargos comissionados em relação aos demais, digamos que o poder estaria assim... não estaria assim tão concentrado e não tão comprometido. Agora, imagine agora, né, põe a tua mente assim para vagar um pouco, né? Lógico que é muito mais complexo que isso, mas dá para você ter uma ideia. Imagine agora um Estado como se fosse uma grande empresa, uma empresa enorme com vários setores e vários departamentos, por exemplo, departamento de educação, departamento de saúde, um departamento de segurança, dentre outros tantos, né, que existem, né? Toda essa empresa comandada por um presidente da empresa e vários gerentes, subgerentes nesses diversos setores e subsetores. E todos com poderes à vontade, como tem o empresário, né? Para demitir e contratar funcionários ao prazer das ondas políticas partidárias, ao prazer dos interesses pessoais, ao prazer dos interesses financeiros e por aí vai. Imagina o que seria, né? É óbvio, né, que eu, como eu repito aqui, que o raciocínio que eu propus aqui é deveras simplista, mas ele revela exatamente tudo o que não se espera de um Estado de direito, de um Estado forte e independente. Ainda que a proposta de emenda à Constituição, a PEC da reforma administrativa, vise neste momento, primeiro, estabelecer uma linha de corte e só fazer discussão que envolva a estabilidade de quem ingressar a partir de agora para frente. Eu vejo, né? E não vejo isso sozinho, né? Tem várias autoridades no assunto que pensam da mesma forma. Eu vejo o mesmo perigo, a que nos referimos ainda há pouco, do funcionário estável, que hoje aí se encontra o mesmo perigo, porque nós teríamos em determinado prazo a maior parte dos funcionários dentro de um regime que não admitiria a estabilidade, né? Então, use agora a tua imaginação mais uma vez, né, e veja essa situação fictícia envolvendo você. Imagine que tudo já foi aprovado e você foi contratado agora após a reforma administrativa, ok? Foi contratado sem estabilidade, como um funcionário comum, como se fosse um funcionário da empresa, né? E chega alguém para você e diz assim, ó, o chefe pediu para te dizer que o chefão lá em cima, se ele não for reeleito na próxima eleição agora, o candidato da oposição vai demitir todo mundo. Os funcionários desse setor, né, vão ser todos dispensados. Então, eu acho melhor a gente votar nele. Você não acha? Ok? Vamos votar nesse candidato, que é o patrão agora. Eu não quero trocar de patrão. Ok?
Bom, deu para perceber agora aqui a pontinha do iceberg, só a pontinha, né? Porque esse patrão, ele pode se perpetuar no poder, né? Porque o funcionário pretende que tudo continue igual, porque ele não tem estabilidade e ele está para ser demitido a qualquer instante. Então, dá para perceber por que deve haver a estabilidade. E isso aqui, gente, eu estou olhando aqui somente por uma ótica, tá? Tem tantas outras e outras, ok? Agora eu vou fazer aqui uma brincadeira, né? Presta atenção. A brincadeira entre aspas, né? Nesse mundo jurídico aqui eu aprendi o seguinte, né? E sei lá, se eu aprendi ou desaprendi, né? Que às vezes eu fico até em dúvida também. Que muito embora o que se pretende mostrar e comprovar seja tão óbvio que possa ser feito de uma forma muito simples, como eu acabei de fazer agora, o que acontece? O destinatário dessa informação, o público acadêmico, as pessoas mais intelectualizadas, elas tendem a desacreditar da simplicidade. Exatamente por quê? Porque enraizaram em sua mente uma série de pensamentos baseados em citações jurídicas, em doutrina, em jurisprudência, na própria lei. Então, e aqui não cabe nenhuma crítica, tá? É óbvio, né? Que isso ocorra, porque tudo isso que nós dissemos, né? Ele está baseado nessas fontes, que são fontes de saber, né? São fontes do direito, né? Mas apenas essa observação, ela é válida para dizer a vocês que agora eu vou passar a complicar o negócio, ok? Incrível, né? Como uma pessoa que veio aqui para esclarecer fala para vocês, agora eu vou passar a complicar o negócio. Mas não é bem assim, não. Só para descontrair um pouquinho, eu vou passar agora a mostrar que esse pensamento simplista, ele está assim baseado em fontes fidedignas, tá? Então, nós vamos lá fazer uma explanação e eu vou mostrar de onde veio esse insight, ok? Vamos lá. O administrativista Marcelo Caetano afirma que a estabilidade dos servidores nos cargos, ela surgiu no cenário das monarquias absolutas na Europa, em razão da venda ou doação dos postos públicos, né? Então, nasceu lá atrás. Ricardo Marcondes Martins destaca que se não houvesse estabilidade, o servidor ficaria sempre nas mãos do superior hierárquico. E bastaria ele se recusar a cometer uma irregularidade, a se recusar a um ato de corrupção, e pronto, ele estaria no olho da rua, exonerado, né? Então é bastante óbvio, né, que a necessidade dessa estabilidade. Leonardo Carneiro Assunção explica que a finalidade da estabilidade na função pública, que é, ao mesmo tempo, medida de segurança e profissionalização do servidor, essa medida é garantir a continuidade da política pública, conferindo ainda qualidade no agir administrativo, bem como serve para evitar a apropriação dos cargos públicos por governantes interessados em acomodar seus apoiadores. Nós sabemos que isso existe hoje, né? Em cargos comissionados. Nós sabemos que isso existe hoje em uma série de pessoas que estão no funcionalismo público sem o devido concurso, né? E que estão sendo cortados nesse governo, né? Então, é dentro dessa garantia de permanência no serviço público que surgiu a figura, inclusive, do processo administrativo disciplinar que nós tratamos aqui nessa matéria. Então veja como as coisas se encaixam, ok? Olha lá, dentro dessa garantia
de permanência, de estabilidade do funcionário público, é que surgiu essa figura, processo administrativo. Por quê? O processo administrativo disciplinar, na verdade, ele protege o agente estatal da arbitrariedade da autoridade. Ele protege a perda do posto público por meio de uma simples ação discricionária do Estado, né? Do tipo que a gente já ouviu por aí. Olha, o Estado não tem dinheiro para pagar o funcionalismo, demite. Não pode, não é assim que funciona. Você pode deixar de contratar, mas você não pode demitir, porque essa notícia nem sempre é correta, né? Você pode dispensar uma série de funcionários para pegar aqueles que te interessam. Então, não pode funcionar um Estado de direito sem que haja estabilidade do funcionário público, ok? Então, já imaginaram a possibilidade de uma operação Lava Jato, né? Essa que está na moda aí, né? Todo mundo falando da operação Lava Jato. Essa operação existiria dentro de uma instabilidade funcional, né? Alguém aqui assistiu aquele filme lá, O Mecanismo? Se não assistiu, assistam. Eu não estou ganhando dinheiro nenhum aqui para fazer propaganda. É que ele tem um cunho político, partidário, muito interessante. É legal você dar uma olhadinha nele. Você percebe bem, né, nesse filme, e se não assistiu o filme também é possível acompanhar o raciocínio da mesma forma. Você percebe que em determinados momentos, né, nessa operação Lava Jato, foi o servidor público quem enfrentou as mazelas da influência hierárquica para tomar as medidas heróicas na persecução penal. E não fosse a estabilidade de que goza esse funcionário, ele estaria no olho da rua antes mesmo de iniciar qualquer operação de combate ao crime. Lava Jato nem existiria, né? Por quê? Os poderosos já teriam se encarregado de dizer o seguinte: ó, eu não quero nada disso aqui, senão vai ser todo mundo demitido a bem do serviço público e nós vamos arrumar aqui uma forma tranquila de fazer isso aqui, pode passar no caixa lá e pegar teu dinheiro. Não teria, né, estabilidade, não teria um processo administrativo disciplinar que lhe garantisse a ampla defesa, o devido processo legal. Então, nessa visão, Justino Vasconcelos ensina que o processo administrativo disciplinar é a garantia da ampla defesa, que é garantia individual, imutável, constante na nossa Constituição em cláusula pétrea. Então, o que visou a Constituição Federal foi proteger o funcionalismo contra o arbítrio dos vencedores nas degladiações eleitorais, né? Saiu PT, entrou PSDB, saiu tal, entrou tal. Vamos mudar tudo isso aqui. Aqui é que nem guerra, nós ganhamos a guerra, nós vamos saquear. Então, né? Já imaginou um cenário desse? Né? Então, diante de todo esse cenário, feitas todas essas colocações que ampliam a visão da estabilidade do servidor, finalmente eu vou responder aquela questão inicial. Lembra dela? A proposta de emenda constitucional que será encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional após a reforma da Previdência, no tocante a retirar ou modificar regras de estabilidade do funcionalismo público, ela passa ou não passa? Então, na minha opinião, ela não passa. Não será aprovada. Mas nós temos aí dois casos distintos, né? Duas possibilidades. Apresentação para os servidores públicos atualmente empossados nos cargos. Creio, inclusive, que não vai ser nem proposto isso, seria uma medida muito odiosa, né? Então, não vejo como modificar o direito adquirido daquele que prestou um concurso público e é estável
Então, acho que essa PEC seria inconstitucional. Então, eu não vejo nem como acontecer isso. Além dos demais argumentos, agora que eu vou dizer, que servem também para os novos servidores, né? Se for a PEC contemplar a instabilidade, a ausência de estabilidade para os servidores novos admitidos, tá? Também acho que não passa. E tudo isso em razão do quê? Dessa complexidade que envolve a matéria. Por quê? Politicamente não há argumentos para sustentação. Lembrando que a última reforma administrativa que nós tivemos agora, que criou a emenda constitucional número 19 de 1998, ela já pontuou o tema mais político, introduzindo a avaliação periódica do servidor público, em razão do princípio da eficiência. Vocês lembram disso? Ou seja, se você pegar um funcionário público que é ineficiente, que é uma tranqueira, é aquele sujeito que ele passou num concurso, mas não fez mais nada, o que justificaria ele ter um cargo onde ele não pudesse ser demitido de forma nenhuma? Nada justificaria, né? Então, essa medida de avaliação, ela vigora hoje em dia. Então, esse princípio da eficiência, ele é tendente a demonstrar que o funcionário é avaliado para ver, testar, analisar essa eficiência dele, tá? Então, e esse aí era o ponto mais forte para aprovação, né? Dessa PEC que eu acabei de citar. O que não afiguraria justo manter esse funcionário, ok? Então, em razão de já existir essa medida, não há nada que justifique qualquer outra medida política visando misturar os assuntos, né? Funcionário público, estabilidade com necessidade do governo enxugar a máquina. De forma nenhuma, né? Em razão de todas essas medidas que nós acabamos de explanar, né? Então, eu entendo ainda que, se aprovada a PEC nas novas contratações, vai ser questionada certamente no Supremo Tribunal Federal, porque vai ferir princípios fundamentais consagrados pela Constituição Federal, somado a uma série de razões políticas que envolvem inclusive o poder político, o poder econômico contra os reais interesses do Estado. Então, deu para vocês terem uma noção, né? A gente pensa assim, nossa, o funcionário público, por que ele tem estabilidade e eu não tenho, né? Eu sou um funcionário da empresa, o chefe vai lá e me manda embora. Por que eles, né, eles gozam de todo esse privilégio de não ser mandado embora? Então, isso não é para o João, o Pedro, o Paulo, para o delegado fulano de tal, para o juiz de direito fulano de tal, não é para o cargo tal, olha, esse cara é professor, ele é melhor do que os outros porque ele não pode ser demitido. Ele não está protegendo somente a pessoa, né? Está protegendo o Estado de uma forma geral, ok? Então, por hoje nós ficaremos por aqui, e se você ficou com alguma dúvida, entre no nosso site que aparece aqui no vídeo, né? www.projudice.com.br. Vá lá no campo Fale Conosco e eu mesmo vou responder a pergunta para você, né? De uma forma bastante pessoal. Se você quiser saber ainda sobre como proceder durante um processo administrativo disciplinar, ou se você tiver uma dúvida de relevância jurídica, deixe seu comentário em nosso canal de notícias lá no YouTube. Quem sabe a sua dúvida não seja alvo de um novo vídeo nosso, ok? Colabore comigo, dando um like nesse vídeo, dá um positivo aí, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, nos grupos de funcionários públicos. Muita gente não entende sobre isso, a pessoa vai passar 30 anos aí no funcionário público sem poder explicar para os outros
por que que ele, né, tem estabilidade e os outros não têm, né? Nós temos no nosso canal sempre matérias super interessantes, né, nos vídeos que nós postamos semanalmente. Inclusive tem uma parte que é feito pelo outro colega, Dr. Fábio Gomes de Oliveira, que fala sobre INSS, sobre previdência, né? Antes da reforma, depois da reforma e no dia a dia, ok? Um grande abraço e fique em paz, muita força e energia e até uma próxima oportunidade. Obrigado.